Olá, bom dia. O Senado se mobiliza para tentar ajudar a solucionar a crise com os caminhoneiros. A greve já dura 8 dias. Vamos conversar com a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. O que o Senado vai fazer? Olá, Tiago, bom dia a todos. O presidente Eunício Oliveira convocou sessão extraordinária para a tarde desta segunda-feira para tentar limpar a pauta que está trancada por 6 medidas provisórias e assim poder votar propostas que fazem parte das reivindicações dos caminhoneiros. O governo editou ontem à noite 3 medidas provisórias para tentar acabar com a greve. Uma delas suspende a cobrança de pedágio pelo eixo suspenso, que é quando os caminhões trafegam vazios. A outra MP garante aos caminhoneiros autônomos o transporte de 30% das cargas da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. E a última medida provisória, ele estabelece uma tabela com preços mínimos para o frete. Essa é uma reivindicação que os caminhoneiros vêm fazendo há muito tempo e é também o que está previsto em um projeto que está em tramitação aqui no Senado. O governo também se comprometeu a reduzir em 46 centavos o preço do litro do diesel e congelar esse preço pelos próximos 60 dias. Isso corresponde, segundo o próprio governo, ao que corresponderia à retirada do PIS/COFINS e da CID. Essas medidas, elas fazem parte de um novo acordo que foi anunciado pelo presidente Temer ontem à noite, depois de uma reunião com representantes dos caminhoneiros. Brasileiros e brasileiras, nós fizemos nossa parte para atenuar problemas e sofrimentos. As medidas que acabo de anunciar, repito, atendem a praticamente todas as reivindicações que nos foram apresentadas. Por isso, eu quero manifestar a minha plena confiança, a confiança do governo, no espírito natural de responsabilidade, de solidariedade e de patriotismo de cada um daqueles caminhoneiros que servem ao nosso país. Olha, nas últimas 24 horas, escoltas da polícia e do Exército garantiram a chegada de combustível em postos de todo o país. Só aqui em Brasília, só ontem aqui em Brasília, foram 166 caminhões que conseguiram sair das distribuidoras. Uma última informação, Tiago, é que para garantir o custo para garantir o atendimento das exigências dos caminhoneiros, segundo o próprio governo, será de 10 bilhões de reais. Tiago, é com você. Ok, Dinalva, muito obrigado pelas informações. A TV Senado continua acompanhando aqui esse assunto. A Comissão de Assuntos Sociais pode votar um projeto que garante mais recursos para o combate às drogas. Vamos conversar sobre a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Fragoso. Bom dia, Tiago, e um bom dia para quem nos assiste. Esse projeto ele destina no mínimo 70% dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas para os municípios. De acordo com essa proposta, esse repasse vai acontecer 2 vezes por ano, em janeiro e julho de cada ano. A divisão do dinheiro deve ser feita de acordo com os critérios do Fundo de Participação dos Municípios. O autor, o senador José Agripino, ele argumenta que hoje os recursos do FUNAD, o Fundo Nacional Antidrogas, eles são subutilizados. Um balanço do CIAF, o Sistema Integrado de Administração Financeira, ele mostra que de 2011 a 2016, apenas 27% dessa verba foi efetivamente aplicada. As ações do fundo são voltadas para a repressão, ou seja, para o combate às drogas, mas também para prevenir o uso das drogas, ou seja, educativas, e também para prevenção, para tratamento, recuperação e reinserção social de dependentes químicos. Fragoso, na Comissão de Defesa do Consumidor, o tema é a garantia do reembolso no cancelamento de financiamentos de carros e de apartamentos. É isso? Exatamente. Esse projeto ele prevê que os operadores dos financiamentos eles serão obrigados a fazer o reembolso dos valores que já foram pagos pelos clientes. Caso a rescisão do contrato seja feita a pedido do comprador, ele terá direito a 80% dos valores que já foram pagos. Se o pedido for feito, se o contrato for quebrado a pedido do banco, o comprador terá direito a receber 100% do valor das parcelas. A intenção é reduzir constrangimentos para os consumidores que não têm mais condição de pagar por
por aquelas parcelas, ele não tem mais capacidade de financiamento e, portanto, acaba ficando com uma dívida impagável e acaba tendo que devolver os seus bens. Certo. Voltando a falar sobre a crise dos combustíveis, esse tema pode ser abordado na Comissão de Infraestrutura? Exatamente, esse é o tema do momento e como o tema dos transportes e dos combustíveis e da energia é de competência da Comissão de Infraestrutura, ela não poderia ficar de fora. E há na pauta dessa terça-feira um pedido da senadora Vanessa Graziotin para convocar o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, para debater a política de reajuste de combustíveis. Essa mudança na política de reajustes em 2016, que tornou os reajustes mais frequentes, é uma das principais reclamações dos caminhoneiros e também de toda a sociedade, porque além de ter impactos no preço do diesel, teve impactos também em todos os outros combustíveis. Portanto, a Comissão de Infraestrutura vai debater a convocação do ministro e vamos acompanhar para ver como a comissão vai discutir a convocação e outros temas ligados aos combustíveis. Ok, muito obrigado, Roberto Fragoso, falando diretamente da Rádio Senado. Um bom dia. A Procuradoria da Mulher realizou um encontro sobre as eleições deste ano. Um dos assuntos discutidos foi a decisão do TSE que obrigou os partidos a destinarem, no mínimo, 30% das verbas do fundo eleitoral para as candidaturas femininas. Mais detalhes com a repórter Ixchel. O encontro reuniu diversas autoridades e lideranças para defender uma maior presença da mulher na política e, com isso, uma sociedade mais igualitária. Nós entendemos que as mulheres só vão se empoderar, só vão realmente ocupar os espaços que lhes são devidos, vai reconhecer o seu valor e a importância que as mulheres têm na sociedade, na política, no empreendedorismo, na cultura, na educação, à medida em que as mulheres participem. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral de obrigar os partidos a destinarem 30% do fundo eleitoral para campanhas de mulheres foi tomada há menos de 2 meses da eleição. Com isso, as campanhas devem mudar e os partidos vão ter que repensar toda a sua estratégia. Os partidos colocavam a mulher só para preencher a cota e não davam para ela nenhuma oportunidade, inclusive para a logística da campanha. Dessa forma, esses 30% vai oportunizar e dar igualdade numa disputa. Eu considero uma decisão politicamente simpática, não há a menor dúvida. Resta saber se nós vamos ter candidatas mulheres em condições de absorver esse percentual. Não se trata de saber se tem ou não tem condições de competir. Se a Justiça determinou que esse dinheiro tem que ser usado para isso, sem dúvida vai ter. E elas terão mais empenho, mais, condições, as condições reais, as condições de financiamento para fazer isso. Eu tenho absoluta convicção de que foi uma conquista histórica, foi um dia histórico e que agora a meta é a paridade, é os 50%. A repórter Ixchel trabalhou sob supervisão da equipe da TV Senado. Um projeto discutido no Senado quer obrigar as empresas a divulgar os salários pagos aos homens e às mulheres. Para os especialistas, a transparência ajuda a combater as distorções salariais entre os gêneros no mercado de trabalho. Que muitas mulheres recebem salários menores, desempenhando a mesma função de homens, não é novidade. Mas a última edição do relatório Mulheres, Empresas e o Direito do Banco Mundial revela que a diferença é muito grande. Elas ganham em média 25% a menos que eles. Em alguns casos, abaixo da metade. A mesma profissão, questão de horário também, os mesmos horários, e eu sei que eu ganho bem menos do que eles. Trabalho na mesma empresa, mesma função, meu pai ganha um pouquinho mais que a minha mãe. Então, não sei por quê, que motivo, mas experiência própria. Uma das autoras do estudo do Banco Mundial diz que no Brasil ainda não há legislação que garanta a equiparação salarial por trabalho de igual valor entre os gêneros. Alguns países começaram justamente a adotar medidas
para determinar a transparência do uso das remunerações. A forma de fazer isso vem sendo adotada, por exemplo, em países como a Islândia, como a Suécia, o Reino Unido começa a adotar a legislação assim, e o impacto disso é bastante favorável, porque quando você começa a mostrar e ter que demonstrar qual é a renda, você começa a poder medir e, inclusive, punir empresas. A Islândia, por exemplo, começou a adotar sanções para empresas que não estejam fazendo esse trabalho de igualar essa remuneração. O governo brasileiro começou a divulgar as remunerações dos servidores públicos depois que entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação em 2011. Agora, uma proposta em debate no Senado, inspirada na nova legislação trabalhista do Reino Unido, faz uma mudança na CLT para que as empresas com pelo menos 250 funcionários passem a informar a diferença salarial entre os homens e as mulheres. Nós queremos que agora haja uma divulgação sistematizada para que as pessoas saibam onde está ocorrendo o exercício dessa diferença, que na verdade não existe punição para isso. A senadora acredita que com a divulgação, essa diferença salarial entre mulheres e homens pode diminuir pela estimulação do debate. Primeiro, a mulher vai tomar consciência que ela ganha menos, porque muitas vezes não tendo capacidade de ter acesso à folha, ela não vai saber. Então, nesse momento, as outras mulheres, as filhas dessas mulheres, a mãe dessa mulher, né, o esposo dessa mulher fala, puxa, essa empresa tem coragem de ver minha mulher trabalhar o mesmo horário, na mesma dedicação e pagar um salário inferior, isso é discriminação e a lei não permite. Quando a gente denuncia que a mulher ganha menos que o homem fazendo o mesmo trabalho, a gente ouve as piadinhas dizendo que não é verdade e pessoas se melindram e rechaçam e rebatem. Então, melhor publicizar. Vamos publicar o salário de homens e mulheres com a mesma qualificação, fazendo o mesmo trabalho e ganhando um salário diferente, porque é a tônica nesse país. Recursos do Fundeb poderão ser usados para custear a permanência de crianças de até 3 anos em creches privadas. Isso é o que prevê uma proposta em debate na Comissão de Assuntos Econômicos. Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação. No Brasil, crianças de 0 a 3 anos só precisam ir para a creche se a família quiser. Mas a lei diz que os municípios são obrigados a atender a demanda, o que ainda não acontece. Segundo o IBGE, quase 70% das crianças brasileiras nessa faixa etária não estão em creches públicas. Agora estou sem trabalhar para cuidar delas porque não tem creche. A Maria Diamantino só conseguiu vaga para a filha depois de entrar na justiça. Eu entrei com recurso, pela Defensoria Pública, aí que foi para o fórum, aí que eu consegui. Demorou 1 ano e 3 meses. Uma das metas do Plano Nacional de Educação é o atendimento de pelo menos 50% da procura por vagas até 2024. Uma proposta que está em debate aqui no Senado prevê o repasse de recursos do Fundeb para que creches privadas possam atender crianças que não conseguiram vagas em creches públicas. De acordo com a proposta, esse repasse seria feito como uma espécie de vale-creche a ser concedido a famílias de menor renda. De acordo com o texto, se os recursos do Fundeb forem insuficientes, a União deverá fazer a complementação. O projeto prevê ainda que as creches privadas que participarem do programa deverão ser cadastradas e poderão ser fiscalizadas e avaliadas pelo poder público. Em alguns lugares a gente encontra reserva no fundo, mas não tem essa liberação para fazer a contratação com a iniciativa privada. Nós estamos regulamentando essa parceria e, logicamente, o recurso que tem hoje, que poderia ser utilizado para as creches, nós temos as creches paralisadas em várias cidades de todo o país, com recurso no fundo, mas não tem como utilizar porque não tem as obras físicas feitas em todo o país. A professora Catarina Almeida, que faz parte da campanha nacional pelo direito à educação, acha que o projeto não resolve o problema e ainda pode trazer um impacto grande ao Fundeb. Quando a gente aprova um projeto desse, é retirar das escolas públicas, da educação pública, aquilo que já é pouco.
Então, pode ser que a gente precarize ainda mais o atendimento que temos, e aí pode ter, inclusive, uma compreensão errônea por parte da população que pode correr para o setor privado. Então, na verdade, a gente corre o risco de encaminhar, né, ou de repassar com esse projeto muita verba pública para instituições privadas. Realmente seria o governo construir creches suficientes para essas crianças todas, né, dos municípios, mas como paliativo, enquanto se constrói as creches, eu acho que não pode deixar as crianças fora da creche. Como teve o ProUni, que botou mais gente na universidade, os meninos pobres estudavam nas escolas particulares e o governo pagava. Então, também pode acontecer isso com as creches, sim. Eu sou favorável a esse projeto, desde que a criança seja carente e desde que a creche seja de qualidade. Fundamental é que sirva o país, sirva o público, não é que seja de propriedade do Estado ou não. Agora, precisamos de uma meta, de garantir que toda criança, desde a primeira infância, vai começar seu processo educacional. Esse sim que é o compromisso fundamental. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Lembramos que a sessão plenária marcada para discutir a crise dos combustíveis aqui no Senado está marcada para as 14h. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.